Olá, boa tarde. Mais de 1,5 bilhão de pessoas têm conta no Facebook. E o jeito como as pessoas usam as redes sociais varia ao redor do mundo. Uma universidade de Londres pesquisou como pequenas comunidades se relacionam com a internet em 8 países. E o Brasil foi um dos destinos escolhidos. Para falar com uma amiga em Londres ou com as clientes no Brasil, Karen usa as redes sociais. E eu consigo estar pertinho delas mesmo estando longe. Tanto faz, se a Karen manda uma mensagem para alguém assim, tão pertinho ou lá para o Japão, é tudo instantâneo. Parece que o planeta cabe inteirinho aqui dentro. Mas mesmo que bilhões de pessoas tenham acesso à internet, o uso que se faz dela é diferente. Depende de cada cultura. É o que mostrou uma equipe de pesquisadores na Inglaterra que observou durante 15 meses comunidades em 8 países. No Chile, por exemplo, a tecnologia é o elo que conecta mineiros que estão longe de casa às suas famílias. Na Índia, internautas chegam a criar 2 perfis diferentes, um para os amigos e a família, outro para interagir com pessoas de outras castas e níveis sociais. Aqui no Brasil, Balduíno, uma comunidade no interior da Bahia, foi cenário do estudo. E lá, evangélicos e seguidores do candomblé mantêm no mundo virtual a relação que o mundo real barrou. A ideia geral, na verdade, é unificar o mundo. Uma janela, uma porta. Para esta socióloga, a internet pode oferecer a liberdade que muitas vezes a comunidade negou. Mas é importante não esquecer das relações fora da rede. É fundamental que as pessoas entendam que é importante o afeto. E o afeto ele se constrói, às vezes, no tato, né? No pegar, no abraço. E com as redes sociais, a gente não tem isso. E para falar sobre os diferentes usos das redes sociais, recebemos a professora Gisela Castro, pesquisadora em comunicação e consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, e o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Obrigada pela presença aqui com a gente. Nós vimos aí a reportagem mostrando, né, a diversidade das formas como as pessoas utilizam as redes sociais. O que explica isso de uma maneira geral? O que determina essas diferenças, professora? Do mesmo jeito que nós somos diferentes e diversos fora das redes, essa diversidade se apresenta também nelas. Mas, de todo modo, eu gostaria de ressaltar que, diferente de um primeiro momento das redes sociais, que as pessoas usavam mais para falar com estranhos, hoje em dia, as nossas pesquisas estão mostrando que nesse momento da rede, boa parte das vezes nós usamos as redes para falar com quem nós já conhecemos, para manter vínculos que a gente já tem fora da rede. O que não impede que a gente também fale, tenha contato nas redes sociais com gente que não faz parte do nosso círculo próximo. A ideia, eu acho que ela vai um pouco nessa linha, na medida em que nós conseguimos, na internet, pelo menos quando navegamos, ter um controle um pouco maior da imagem que nós passamos para o mundo, né? Muitas pesquisas, inclusive, acabam descrevendo a existência de uma personalidade eletrônica, ou seja, à medida em que você navega, você vai exibindo características que muitas vezes na vida real você teria dificuldade, criando então uma sensação de satisfação, porque neste mundo paralelo eu tenho mais controle. Então a grande ideia é que neste mundo paralelo eu tenho uma regulação a respeito da imagem que eu passo para o mundo. Quer dizer, mostrou exemplo ali do Brasil, né, em que uma jovem evangélica fez amizade ali com um jovem do candomblé. E dizendo, bom, nas redes sociais a gente pode conversar numa boa, ninguém fica ali patrulhando, né? Fora delas, isso não seria possível. Quer dizer, então a rede social... Nesse caso, ela possibilita uma possibilidade de contato que no mundo físico isso não seria permitido. Verdade. Agora, o quanto que isso é saudável, né? Porque a gente vê aí 2 universos, 2 mundos paralelos, né? Esse é o grande ponto, é a grande linha divisória, por assim dizer. O que acontece, né? À medida em que nós estamos conversando aqui entre nós, existe uma resposta sua. Você balança a cabeça, a professora aqui também concorda ou não. Então, isso inconscientemente vai modulando o conteúdo que eu vou apresentar na minha fala. Quando eu tenho um computador ou uma tela, na verdade,
verdade, eu não tenho esse feedback imediato. Então, é como se inconscientemente eu carregasse nas informações para assegurar que a informação seja bem recebida pelo outro. E isso faz, então, com que muitas vezes eu exceda a quantidade de emoção, de afeto, criando, então, uma falsa caricatura daquilo que eu sou. Tá? Isso pode ser prejudicial em alguns momentos. A outra coisa é que o fascínio, né, da comunicação instantânea possibilitada pelas redes sociais, ele pode descambar num comportamento de dependência, que o professor, né, conhece bastante bem, quando isso começa a atrapalhar, tomar conta da tua vida e você tem dificuldade de dar conta das suas atividades mais rotineiras. Então, você deixa de fazer coisas que você precisa fazer porque é mais interessante, mais atraente estar online, no Face ou no Twitter, onde você quiser, ou jogando, enfim. E de novo, essa linha divisória aí entre o fascínio e a dependência é muito tênue. Exatamente. Mas isso é alguma coisa que a gente precisa falar, porque é muito importante que as pessoas procurem ajuda. Um ponto... Sem dúvida, o Cristiano conhece bem essa história, né? Exatamente. Quando o excesso aí da tecnologia leva tantas pessoas ao consultório. Né? Leva cada vez mais, inclusive, cada vez mais precocemente. Né? Cada vez mais pessoas da terceira idade, então é como se a amplitude dos indivíduos que estivessem, então, utilizando a tecnologia começasse a aumentar. Sim. Dando uma demonstração clara dessa perda de controle. Porque há um glamour em relação à terceira idade, por exemplo, há um glamour de que usar dispositivos tecnológicos rejuvenesce, é um comportamento jovem ou juvenil que é bem visto. Não tem nada de errado com as coisas, com esse uso, desde que ele seja um uso que você esteja no controle, não que você perca. Agora, vira e mexe, a gente ouve assim, né? As redes sociais, elas aproximam, mas muitas vezes distanciam, né? Porque a gente vê ali, claro, né? Possibilita aí encontros que não seriam possíveis, mas, ao mesmo tempo, a pessoa fica mais tempo sem ouvir a voz de um amigo, por exemplo, que estava acostumado a fazer uma ligação e agora resolve tudo ali. Na mensagem? Eu acho que sim. De uma maneira geral, eu acho que a tecnologia ela está aproximando e aproximou muito. Seria ingenuidade minha, nossa, pressupor que isso é fundamentalmente negativo. Não, eu acho que graças à tecnologia, muitas pessoas estão ouvindo aqui nossa conversa e o grande ponto que eu entendo é que muitas vezes, por isso trazer uma sensação muito boa, como eu disse há pouco, de controle, de bem-estar, isso inevitavelmente também começa a provocar reações bioquímicas. Já existem algumas pesquisas, por exemplo, que mostram que depois de 8 minutos que um jovem utiliza uma rede social ou joga, né, um videogame, existe a liberação da dopamina, que é aquele neurotransmissor que favorece a sensação de euforia, de recompensa. Então, chega um determinado momento que outros fatores interagem naquilo que nós vamos chamar do comportamento na vida digital. A Maria Angélica, ela está participando aqui da nossa conversa, ela conta que ela usa as redes sociais para expressar as opiniões dela sobre acontecimentos no país, no mundo, a informação é rápida, a comunicação é menos onerosa com amigos e parentes. Diz ela, isso, de certa forma, então, é democrático nesse sentido? Em parte. Em parte também é importante que a nossa telespectadora perceba, e outros também, uma rede social que acontece num site como o Facebook, por exemplo, ela é toda trabalhada por algoritmos que só liberam para cada um de nós uma parte daquilo tudo que está sendo postado. Então, é importante que a gente aprenda a ler criticamente aquilo ali que a gente vê nas redes sociais. Não é verdade que o Facebook, ou o Twitter, ou qualquer outro site de rede social é democrático per si. Isso é importantíssimo. As pessoas acreditam no que leem nas redes sociais? Muita gente acredita. Existe um processo que até explica isso, que na medida em que você acessa esses dispositivos a partir da sua residência, da sua casa, da intimidade do seu ambiente, aquele conteúdo que chega, ele tem um apelo muito maior em forma de veracidade. É como se as pessoas, literalmente, perdessem o senso crítico a respeito daquilo que eles estão lendo. E aí eu acho que é um dos grandes problemas, porque você começa a receber essa informação e ela começa a formar a sua cabeça de uma maneira ou de outra, e é o perigo, né? A Angel Júnior comenta aqui, né? Aprender e ensinar com pessoas inteligentes, mas nem sempre funciona porque tem muita ignorância na rede.
ela coloca, né, essa questão. Acho que tem que existir também um bom senso, né? Sem dúvida, as pessoas fazem uso dele na hora de postar alguma coisa? Muita Você acha gente, que assim, está melhor nesse sentido? Acho que sim. De uma maneira geral, eu diria que sim. Acho que um primeiro momento que as pessoas ainda estavam aprendendo a usar, a gente já passou dele. Mas é claro que ainda existe muita necessidade de um aperfeiçoamento constante, né? De cada um de nós e, sobretudo, nós que trabalhamos com ensino. Agora, um outro ponto que foi levantado aí pela pesquisa, né, que foi feita na Universidade de Londres, é a questão do aprendizado, né, que é polêmico também, né? A forma de escrever, vieram lá gírias, abreviações. A pesquisa chega à conclusão de que sim, é possível aprender e escrever as mensagens ali é sim uma forma de conhecimento. Vocês concordam com isso? Não concordo. Existem algumas pesquisas que elas vão mostrar que quando você está olhando para um computador, para uma tela de telefone, um tablet, enfim, o processamento mental que ele entra em atividade, ele é completamente distinto daquele outro que, por exemplo, você tem quando lê um livro. Então, quando você coloca, por exemplo, um dispositivo eletrônico dentro de uma sala de aula, obviamente que seu processo de atenção ele foi comprometido literalmente, porque são operações mentais distintas. Então, o que as escolas muitas vezes ainda não perceberam é que incluir uma tecnologia como se isso fosse sinal de avanço, na verdade, não é corretamente. E só para concluir, hoje em dia existe nos Estados Unidos o que eles chamam de less tech schools. São escolas onde a tecnologia está proibida, porque eles entendem que isso sim vai melhorar o processo pedagógico. Gisela. Eu não gosto do proibido, mas eu gosto do ensino crítico. Eu gosto de trabalhar, gosto de pensar que a gente pode nas escolas, tanto nas escolas quanto nas universidades, trabalhar o desenvolvimento do sujeito crítico. Isso em qualquer área da vida, inclusive no uso das tecnologias. Então, concordo inteiramente. A cultura letrada, ela ainda tem o seu lugar, ela é importante. A lentidão, né, que o ritmo mais lento da leitura, da própria escrita, enfim, é toda uma outra área do cérebro que a gente precisa exercitar também. O processo de aquisição do conhecimento, ele inevitavelmente ele demanda um tempo. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando eu leio um livro, eu leio um parágrafo, eu paro, eu olho para cima. Nesse momento, o conhecimento está sendo ancorado com estruturas mais velhas que formam a minha memória de longo prazo. Quando eu recebo informação através de um celular, de um tablet, por mais que eu tenha mais acesso à informação, necessariamente essa informação ela não se torna conhecimento. Essa é a grande diferença. Tem uma grande diferença entre informação e conhecimento. A construção do conhecimento é uma atividade, né, que requer tempo, dedicação e todo um empenho, né, que não se confunde com essa instantaneidade e a ludicidade, né, que o digital proporciona, sem dúvida nenhuma. Ele chama a atenção também que as pessoas estariam mais conservadoras nas redes sociais, isso porque elas têm medo aí de receberem uma crítica negativa de amigos e familiares. Será? Olha, eu creio que sim, principalmente depois da introdução do Marco Civil da internet. Isso fez, então, com que muitas pessoas começassem a tomar um pouco mais de cuidado a respeito daquilo que elas postam. Isso se relaciona com aquilo que eu falei há pouco, quer dizer, na medida em que você está no ambiente da sua casa e você lê uma notícia que não é muito agradável, se você está numa realidade, numa interação concreta, você até pensa duas vezes. Lá não, eu vou, digito, e muitas vezes, se não a grande maioria, você se arrepende. Por mais que você apague do seu monitor, a internet, a rede mundial tem memória, jamais você apaga. Então, muitas vezes, ações que são movidas a um impulso, né, pelo impulso, podem cobrar um preço muito grande futuramente. As pessoas têm essa consciência que o Cristiano colocou? Uma vez que postou ali na rede, já era, Você não é mais dono, né? Você não é mais dono daquilo que você postou. Exato. Você não tem como saber como é que ele vai ser apropriado. Né, Não é à toa que qualquer pesquisa que você faz, ela fica depois ali atrás de você. Todos os seus rastros estão lá. E as pessoas, você acha que têm essa consciência? Não, acho que não. E é por isso que eu acho que é tão importante o papel da educação nessa hora. Acho mesmo. Acredito muito que a gente tem um papel importante para desempenhar, a mídia também, claro, contribuindo com isso, né, como agente indireto nessa pedagogia social aí, que a gente precisa fazer em torno desse uso responsável, né, dessa tecnologia tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão disruptiva, né, alguma coisa que
interrompe um modo de funcionar que vinha vindo até então, mas que já não é mais tão nova assim, não tem cabimento a gente mais pensar que nisso é novidade, como né? Novidade, e são momentos e momentos. Acho que agora a gente está num outro momento mais maduro para trabalhar, para propor um uso mais responsável dessas redes, que está mais do que na hora. A grande questão que eu penso é que talvez nós, né, que somos mais velhos, nós somos os imigrantes digitais, nós tivemos a possibilidade de ter contato com um outro processo pedagógico, com uma outra forma de estudar, que hoje essa geração não tem. Já nasce, né, plugada Já nasce, para você ter uma noção, né, isso vocês vão se recordar, se eu for falar hoje para um adolescente que há muito pouco tempo atrás existia um mouse de bolinha, eles vão dar risada. Como assim mouse de bolinha? Né? Então a tecnologia ela está muito rápida e muitas vezes nós que deveríamos ser, então, as pessoas que estamos zelando e orientando, muitos pais eu observo isso. Não, mas tecnologia eu não entendo, ele sabe mais do que eu. Então, eles se colocam um passo atrás, deixando, então, com que essa geração fique absolutamente desgovernada, acéfala. Né? Vítima de qualquer tipo de... Eu acho que é justamente por não prestar atenção nisso que aí chega ao extremo, quando é necessário aí retomar e proibir, né? Exatamente. Por conta disso que aí depois precisa voltar tudo, né? Exatamente. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o uso das redes sociais. Com a gente a professora Gisela Castro, pesquisadora em comunicação e consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, e o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP. Continue participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os brasileiros com mais de 60 anos que usam a internet já são maioria. A rede é uma ajuda contra a solidão, aumenta a autonomia e bota o cérebro para trabalhar. Um www pode mudar uma vida. A independência tecnológica veio para Dona Maria após os 65 anos. Aprendi a fazer os meus e-mails para os meus amigos e responder o que eles mandam para mim. E foi muito gratificante aqui para mim aprender. E não foi só ela. O colega de aula, seu Lázaro, procurou o curso de informática cansado de ouvir as músicas selecionadas pelos netos. Colocava aquelas músicas doidas, sabe? E eu não gosto dessas músicas doidas. Pancadão. A internet já está na vida de 60% dos brasileiros com mais de 60. Abre nessa telinha uma janela para o mundo, facilita a rotina. E faz bem para a saúde também. Pesquisas já mostram que idosos que usam a tecnologia têm 42% menos chance de desenvolver distúrbios de memória e raciocínio. Fundamental é que novas conexões neuronais se formam. Isso facilita o desenvolvimento de habilidades de memória mais eficazes, habilidades de concentração, de cálculo, linguagem. E foi assim que seu Lázaro se livrou do pancadão. A trilha sonora agora é ele quem faz. Romântica, sertaneja, né? Tango, bolero, samba. Pancadão? De jeito nenhum. Boa essa, né? Gisela, você pesquisa bem esse universo, né? O uso da internet pelos idosos. Eles estão bem presentes, então, nas redes sociais. Nós estamos presentes nas redes sociais. Sim, sem dúvida. Mas está mais do que na hora da gente deixar de pensar em internet, enfim, dispositivos digitais como uma seara de jovens apenas. Acho que isso, se teve algum sentido, já não tem mais. Eles usam para quê? Basicamente, nós usamos a internet para comunicar com pessoas que a gente já conhece, pessoas que a gente perdeu de vista há muito tempo, muitos casos de pessoas que retomaram amizades antigas, gente de colégio, gente que não... Enfim, porque é fácil você, dando uma busca, você achar isso. Mas também com pessoas da família, gente que está fora, né? A mobilidade é muito grande hoje, sempre em cada família, em muitas famílias, você tem alguém que está fora, está longe, enfim.
E também, esse é o maior uso, mas também há a ideia da integração, sentir-se integrado, fazer parte de alguma coisa que faz parte da vida de outros membros da família e que muitas vezes as pessoas mais velhas estavam alijadas dessas conversas. Eu acho que sim, né? Fundamentalmente, a questão da terceira idade, por assim dizer, ela está muito associada, eu acho que socialmente falando, a uma questão de isolamento social. Né? Então, na medida em que você habilita esta pessoa a transitar pelo meio digital, você diminui, então, esse senso de isolamento. Sim. Obviamente que isso tem um reflexo na autoestima. Agora, mais que isso, né? Independentemente de questões meramente ligadas ao relacionamento, nós sabemos que a partir do momento em que o tempo começa a passar, principalmente depois dos 50, 60 anos, vai havendo uma progressiva diminuição do nosso cérebro. Nossa massa cefálica ela vai reduzindo. E nós sabemos que com isso, muitas das funções, principalmente funções chamadas de funções executivas, ligadas à memória, à atenção, elas começam a sofrer. Então, a internet, de uma maneira ou de outra, ela cumpriria um papel importantíssimo na medida em que estaria exercitando esse tipo de atividade que, no cotidiano da vida real, muitas vezes perderia a função. Agora, mais do que exercitando até, no caso dos idosos, é aprender algo novo também. Isso é bom, porque para eles vem esse aprendizado, não é? E aprender algo novo é muito importante, em qualquer época da vida. Principalmente numa época, como lembrou o professor, tão fortemente associada à perda, a declínio. Então, pensar em poder aprender em qualquer idade é uma maneira de pensar muito benéfica, né, para a saúde. E uma coisa interessante que a gente observa entre as pessoas da terceira idade que, de uma maneira ou de outra, estão tendo este movimento de buscar a conexão. Ontem, inclusive, cheguei na casa da minha mãe à noite, ela estava lá com meu irmão conversando. Como é que eu mando o WhatsApp aqui? Eu quero me comunicar, né? Porque eu recebo mensagens e eu não sei como devolver. Então, eu acho muito bacana, porque, no fundo, isso quebra um pouco aquele casulo onde essas pessoas, muitas vezes, ficariam simplesmente voltadas para aquele mundo mais reduzido em função da própria idade. Enfim, eu acho que é, de novo, uma porta que se abre, é muito positivo. Sem dúvida nenhuma. Agora, tudo muito bom, mas sabemos, né, Cristiano, como nós falamos no bloco anterior, que existe o excesso aí que leva as pessoas a procurarem ajuda. A partir de que momento que nós nos tornamos reféns dessa tecnologia? Basicamente, quando a gente não consegue parar. Quando a gente percebe que a gente não consegue parar, que a gente perdeu o controle, né? Precisamos fazer alguma coisa, mas a gente vai adiando, a gente não consegue deixar de mais um pouquinho, mais uma horinha, mais meia horinha, e com isso vira a noite, deixa de entregar algum trabalho que precisa entregar, às vezes para de comer, pode chegar a situações bem dramáticas. E isso acontece em qualquer idade? Qualquer idade. Um ponto importante para a gente, eu acho, definir é que eu desafio qualquer uma de vocês duas ou o telespectador a ter um telefone ao lado e uma mensagem chegar. Eu duvido que você não consiga, que você consiga se controlar e falar, não, depois eu vou ver. É quase que instantâneo, né? Então, isso que acontece, começa a criar um processo tão intenso de conexão que seu cérebro rapidamente aprende que tudo aquilo que é mediado pela tecnologia traz prazer, traz satisfação. Então, para aquele tipo de pessoa que tem dificuldades pessoais, como eu disse há pouco, baixa autoestima, depressão, fobia social, a plataforma digital ela é um excelente remédio, porque ela pontualmente, remédio entre aspas, óbvio, paliativo, né? É um paliativo, ela resolve pontualmente uma dificuldade, um isolamento que muitas vezes ela não conseguiria resolver sozinha. Sim. Óbvio que a hora que ela desliga o telefone, o computador, ela volta com o problema, mas aquilo serve como um mediador que alivia um pouco as frustrações. Nós falamos aí de vários benefícios, né, das redes sociais, da internet, mas quando é usada de forma incorreta, o que perdemos com isso? Uma das coisas que vale a pena a gente pontuar aqui nessa conversa são os golpes, né? Os golpes, golpista Sim. existe no mundo online, fora, né? E offline também. Mas golpes, trotes de todo tipo e um comportamento chamado de trollagem, que é essa violência simbólica, né? Contra alguém. Por alguma razão, isso acontece em qualquer idade, não só na terceira idade. De novo, uma educação para uso responsável e crítico dos meios ajudaria bastante a gente a lidar com essa situação. Eu acho uma coisa, inclusive, nós perdemos um outro elemento que eu acho que ele é fundamental, que é
nós mesmos. Quanto mais para fora eu estou, menor é a percepção que eu tenho a respeito das minhas emoções, dos meus interesses, a respeito do meu estado de espírito. E nós sabemos hoje, amplamente, que aquilo que se chama popularmente de inteligência emocional se relaciona com a capacidade de você ler emoção sua, dos outros. Então, o grande perigo que eu acho dessas plataformas é que você acaba ficando muito fixado em um determinado tipo de contato que ele inevitavelmente exclui você. Você simplesmente se torna um emissor da informação e não simplesmente alguém que interage plena e totalmente com a outra pessoa. Então, se você perder de vista que muito mais importante do que o que você sente é a mensagem que você vai passar, aí acho que Outro dia nós vimos até uma reportagem que passou aqui no Jornal da Cultura, né? Um rapaz, ele mesmo, ele se deu conta disso, que estava ali fotografando, tirou várias fotos e só se deu conta que um passarinho passou na cena quando ele foi olhar no computador. Olha Quer só. dizer, ele está vendo o mundo ali pela tela e perde muita coisa aí, né? Um recadinho final, então, sobre a nossa conversa para fazer um bom uso aí da internet e das redes sociais. Aproveitem, né? Mas não esqueçam, né, de fazer uso crítico dessa poderosíssima ferramenta. Cristiano. O meu recado, o objetivo é que todos nós podemos e devemos usar a rede, mas que este uso ele não se sobreponha a atividades que eu deveria fazer em meu cotidiano. A hora que eu tenho que conversar com uma pessoa durante uma refeição, eu estou olhando para o meu celular, como a gente observa isso nas mesas de domingo, onde cada criança Cena tem comum, um tablet. Então, acho que uma luz vermelha acendeu de que alguma coisa não vai bem. Então, eu acho que antes de controlarmos o que nós vamos fazer com os filhos, que nós sejamos o exemplo. Sem dúvida. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Igualmente. E o JC Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.